Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos à quarta videoaula de matemática e a gente vai estudar agora as propriedades dos determinantes. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom pessoal, a primeira propriedade que a gente vai ver agora é a fila de zeros, tá? Que diz o seguinte: se todos os elementos de uma linha inteira ou de uma coluna inteira de uma matriz quadrada forem iguais a zero, seu determinante será nulo, ou seja, o determinante dessa matriz também vai ser zero. Gente, primeira coisa, por que matriz quadrada? Não faz sentido falar de determinante se a matriz não for quadrada, ok? Determinante só está definido para matriz quadradas. Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Se eu pegar essa matriz aqui, ela tem uma linha inteira que vale zero, tá? Eu exemplifiquei o cálculo pela regra de Sarros só para vocês verem o que vai acontecer. Todas essas multiplicações aqui vão valer zero, tá? Então, realmente, calculando, a gente viu que dá zero, tá? Só que agora você não precisa mais calcular. De agora em diante, se a sua matriz tiver uma linha inteira zerada ou uma coluna inteira zerada, o determinante dela é zero, você pode colocar isso direto. Gente, uma observação. Essa propriedade serve para uma matriz de ordem n qualquer, uma matriz quadrada de ordem n qualquer, tá? Então, poderia ser 2 por 2, poderia ser 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, a gente ainda não sabe calcular esses determinantes, tá? Mas, se eu te colocar agora uma matriz de ordem 5 é 5 por 5, tá? Com uma coluna inteira de zeros, você pode ir lá igualar aquele determinante a zero, tá? Ou uma linha inteira, para qualquer que seja a ordem dela, quadrada sempre. Bem, a segunda propriedade é das filas paralelas proporcionais. Então, se uma matriz quadrada A possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, seu determinante será nulo. Gente, novamente, a matriz quadrada A de ordem n por n, tá? Essa propriedade também vale, todas elas valem para qualquer ordem, contanto que seja quadrada. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Peguei essa matriz A primeira linha tem os elementos A e B, a segunda linha eu peguei A vezes K e B vezes esse mesmo K, tá? Gente, por que eu estou fazendo com letra aqui? Isso daqui já é a demonstração, tá? É a demonstração que isso vai ser zero sempre para a ordem 2. Porque na hora que você calcula o determinante, você faz esse vezes esse, que vai dar A vezes K vezes B, que está aqui, menos esse vezes esse, que também é K vezes A vezes B. Então, óbvio que isso vai dar zero, tá? Não importa aqui os valores. Isso vale para qualquer matriz. Se você tiver uma 4 por 4, se você observar que uma linha é totalmente proporcional à outra, não vale faltar algum elemento, tá? Todos os elementos têm que ser multiplicados por aquele mesmo valor. E aí você pode afirmar que o determinante dessa matriz vai ser zero. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Determinante dessa matriz aqui, eu estou afirmando que vale zero. Por quê, gente? Analisa bem essa matriz. Olha essa primeira coluna, 3, 2, menos 1. Olha essa segunda coluna, 6, 4, menos 2. Daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá eu multipliquei por 2 e daqui para cá eu multipliquei por 2. Então, eu identifiquei que essa matriz possui filas paralelas, tá? Quando a gente fala fila, pode ser uma linha, como foi aqui, ou pode ser uma coluna. Então, ela possui filas paralelas proporcionais. Bem, gente, esse determinante vai valer zero por conta disso. Eu vou pedir que vocês deem uma pausa agora no vídeo, para vocês treinarem, façam a regra de Sarros aqui, para calcular esse determinante e verificar que ele realmente vai ser zero. Bem, terceira propriedade, troca de filas paralelas. Se trocarmos entre si a posição de duas linhas ou de duas colunas de uma matriz quadrada A, o determinante da matriz obtida será o oposto do determinante da matriz anterior, tá? Se você fizer uma troca. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Peguei duas matrizes. A matriz B foi obtida a partir da matriz A, trocando a primeira e segunda colunas. Tá vendo? Eu só inverti a ordem da primeira com a segunda coluna. 1, 4, 7 veio para cá, 1, 4, 7, menos 2, 5, 8 veio para cá. E a terceira coluna é igual, tá vendo? Na hora que eu calculo esse determinante, gente, eu vou botar aqui só aqueles termos somados, tá? Vou deixar para vocês também aplicarem a regrinha de Sarros aí e conferir. Na hora que a gente calcula o determinante da A vão ter essas 6 parcelas sendo somadas, que vai dar menos 258, e o determinante da B tem essas 6 parcelas sendo somadas.
que vai dar mais 258. Então, eles são números opostos. Tá? Pausa o vídeo de novo e verifica isso. Faz sarros nessa e nessa, para você verificar se você vai encontrar realmente esses valores. Gente, se você fizer duas trocas, o que vai acontecer? Se eu obtiver agora uma matriz C, tá? Eu primeiro troquei essa coluna com essa, e depois, vamos supor, eu vou trocar essa linha com essa. Como você fez duas trocas, se comparar com a matriz A, o determinante vai ser igual, tá? Por quê? Daqui para cá virou o oposto, e de B para C vai fazer mais uma troca, vai pegar o oposto também. Então, voltaria a ser menos 258. Vocês podem fazer esse teste aí também para conferir. Bem, quarta propriedade, multiplicação de uma fila por uma constante. Gente, se todos os elementos de uma linha ou coluna forem multiplicados por um mesmo número real k, então o seu determinante fica multiplicado por k, ou seja, vai ser k vezes o determinante da matriz A. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Matriz A é igual a essa daqui, 3 menos 5, 4, 9. E essa matriz B. Quem é o determinante da matriz A? 3 vezes 9, 27, menos 5 vezes 4. Vai ficar menos 20, que vira mais 20, isso deu 47. Vocês observaram, ó, que essa linha da matriz B aqui é igualzinha a essa linha da matriz A? O que mudou daqui para cá, eu fiz o seguinte, essa primeira linha eu multipliquei por 7. 3 vezes 7 dá 21, menos 5 vezes 7 dá menos 35. Na hora que eu for calcular esse determinante aqui, olha o que acontece. Vai ficar 21 vezes 9, que vai dar 189, menos 35 vezes 4, que vai dar menos 140, que é mais 140. Na hora que você soma isso aqui, dá 329. Gente, se você fatorar o 329, você vai encontrar que 329 é 7 vezes 47. Tá? Por que eu fatorei assim? Para vocês poderem observar que... Tá vendo que eu obtive a matriz B pegando uma linha e multiplicando por 7? Tá? E o resultado do determinante foi o determinante da matriz A multiplicado por 7 também. É isso que está dizendo essa propriedade. Se eu multiplicasse, se eu criasse uma matriz C agora, multiplicando, por exemplo, essa coluna aqui por 2, mantendo essa coluna aqui, o determinante que eu ia encontrar ia ser o determinante de A, que é 47 vezes 2. Gente, e se você resolvesse multiplicar a primeira linha por 2, por exemplo, a segunda linha por 5? O valor do determinante ficaria 2 vezes 5 vezes o determinante da matriz A, no caso, a matriz original. Tá? Então, a cada linha que for multiplicada, o determinante vai ser multiplicado por esse valor. Uma consequência dessa propriedade, gente, é a seguinte... Se multiplicarmos a matriz inteira por K, o que vai acontecer com o seu determinante? Então, eu tenho uma matriz A, eu vou criar a matriz K vezes A. O que é isso? Quando a gente multiplica a matriz inteira por um valor real. Todos os elementos da matriz vão ser multiplicados por esse valor real, certo? Ou seja, quantas linhas vão estar sendo multiplicadas por K? Todas. Então, você vai ter que o seu determinante vai ser multiplicado por K vezes K, vezes K, N vezes, depende da ordem da matriz. Se a matriz for 3 por 3, você vai ter 3 linhas. Tá? Então, seria K vezes K vezes K, ou seja, K ao cubo. Se a matriz fosse 5 por 5, você ia ter 5 linhas sendo multiplicadas por K. Então, o determinante ficaria o valor do determinante inicial vezes K elevado a 5. Então, vamos lá ver a explicação disso aqui. Bem, então vamos só projetar aqui, que eu esqueci de projetar, né? Gente, se a gente multiplicar a matriz inteira por K, o que vai acontecer com o determinante? Vamos parar para pensar. Quando eu multiplico uma linha por K, o valor do determinante fica multiplicado por K. Quando eu faço a matriz inteira vezes o K, K é um número real. A gente já aprendeu que multiplicação de matriz por número real multiplica todos os elementos da matriz por K, certo? Então, você vai ter quantas linhas sendo multiplicadas por K? Depende da ordem da matriz, tá? Se a matriz for N por N, você vai ter N linhas sendo multiplicadas por K. Ou seja, se uma matriz quadrada de ordem N é multiplicada por uma constante K, todas suas linhas serão multiplicadas por K, isso eu já falei, né? E aí o que acontece com o determinante? O determinante vai ser multiplicado por K vezes K vezes K, N vezes. Isso é K elevado a N, onde N é a ordem da matriz. Então, está aqui a nossa conclusão. Ó.
Se A é uma matriz N por N, é isso que isso aqui está dizendo, o det de K vezes A vai ser igual a K elevado a N vezes det de A. Tudo bem? Exemplo, gente. Então, dada essa matriz aqui, essa matriz A, já vou calcular o determinante dela. 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 8, 15 menos 8 deu 7. Tá? Agora eu vou pegar a matriz 5A. O que é a matriz 5A? Eu vou multiplicar todos os elementos por 5, tá? Então, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, 2 vezes 5, 10 e 5 vezes 5, 25. Tá? Agora eu vou calcular, gente, para mostrar que realmente vai funcionar aquela regrinha. Então, eu vou calcular esse determinante, que vai ser 15 vezes 25, que dá 375, menos 20 vezes 10, que dá 200. Fazendo essa conta, isso dá 175, tá? Se você fatorar, gente, você vai encontrar que 175 é 5 ao quadrado vezes 7. Por que deu o determinante de A vezes 5 ao quadrado? Porque eu multipliquei duas linhas por 5. Logo, o determinante de 5A é igual a 5 ao quadrado vezes o det de A. Outro exemplo, gente. Peguei a matriz B e peguei a matriz 2B, tá? Então, eu obtive essa daqui multiplicando todos esses elementos por 2. Então, 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes 2, menos 2, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 2, 6, 0 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 4, menos 4 e aqui o 10. Beleza. Calculei esse determinante aqui, tá? Vou repetir as duas primeiras colunas. E aí eu vou fazer a regrinha de sarros, né? Então, peguei lá a multiplicação dos elementos da diagonal principal e das suas paralelas, mantendo o sinal que você encontra, tá? Então, aqui vai dar 15, esse daqui vai dar 0 e esse daqui vai dar mais 10. E do outro lado, a gente inverte o sinal. Aqui seria menos 6, vira mais 6. Aqui seria 0, continua 0, que está aqui. 5 vezes 5 vezes 2 vai dar 50. Está aqui o menos 50. Somando isso tudo, dá menos 19, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para a matriz 2B. Vou calcular, tá? Então, repito a primeira e a segunda coluna. Traço a diagonal principal e suas paralelas. E a mesma coisa aqui para a diagonal secundária com as suas paralelas. E aí eu vou multiplicando. Do lado de cá eu mantenho o sinal. Então, aqui vai dar 60 vezes 2, 120. Esse 0, esse aqui mais 80. Do outro lado a gente inverte o sinal, tá? Então, 24 vezes menos 2 daria menos 48. Invertendo o sinal, mais 48. 4 vezes 10 vezes 10, 400, inverte o sinal, menos 400, essa daqui tem um 0, fica 0. Somando isso tudo, gente, dá menos 152, tá? Menos 152 é 2 ao cubo vezes menos 19. Pode dar uma pausa e pode fatorar isso aqui que você vai encontrar exatamente isso, tá? Por que deu 8, né, que é o 2 ao cubo vezes menos 19? Porque eu peguei essa matriz aqui e multipliquei ela inteira por 2. Então, eu multipliquei essa linha por 2, essa linha por 2 e essa linha por 2. Então, o determinante ficará multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Gente, para que servem essas propriedades? Para você ganhar tempo, tá? Tanto essa como todas as outras. Se você enxerga, se você identifica alguma propriedade, você ganha tempo, porque você não precisa parar para ficar calculando determinante. Aqui eu estou calculando para mostrar que essa propriedade é verdade, tá? Bem, vamos lá, quinta propriedade, determinante da transposta. O determinante da transposta de uma matriz quadrada A é igual ao determinante de A. Então, det de A é sempre igual ao determinante da sua transposta. Lembra o que é transposta? Você vai trocar linha por coluna. Ou seja, cada elemento você troca a posição da linha com a posição da coluna dele. Você troca o I pelo J. Aqui eu peguei um exemplo genérico para a ordem 2, tá? Então, uma matriz 2 por 2, A, B, C, D, com esses 4 elementos aqui, o determinante dela é A vezes D menos B vezes C. Se eu fizer a transposta, ó, isso daqui era linha, vai virar essa coluna. Linha 1 virou coluna 1. Linha 2 virou coluna 2. Calcula agora o determinante, vai ficar A vezes D menos B vezes C. Tá vendo que deu exatamente a mesma conta? Isso vai valer para qualquer matriz quadrada, ou seja, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e assim sucessivamente. Sexta propriedade, determinante da matriz triangular. Lembra o que é uma matriz triangular? Todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal valem 0, tá? Então, essa propriedade diz que o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, aqui, gente, a gente calculou, tá? Calculei
do jeito que eu calcularia determinante de qualquer matriz de ordem 2. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, esse aqui, ó, vai dar 0. Então, vai sobrar só o 5 vezes 2, que dá 10, tá? Então, 10 é 5 vezes 2, que é a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Gente, essa propriedade, a maioria das propriedades, é claro que para a ordem 2 não faz muita diferença, porque a ordem 2 você calcula muito rápido o determinante, tá? Mas outras matrizes, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5, ela vai fazer você ganhar muito tempo, mas muito tempo mesmo. Aqui um outro exemplo, ó. Se pedirem agora para vocês calcularem o determinante dessa matriz aqui, uma 3 por 3 você teria que fazer sarros. Só que se você identificou que ela é uma matriz triangular, ó, todos os elementos acima da diagonal principal valem 0. Você não precisa perder tempo fazendo sarro. Você pode chegar e igualar esse determinante direto a esse produto aqui dos elementos da diagonal principal, tá? Aqui, gente, estão todos aqueles fatores lá da regrinha de sarros. Pode pausar o vídeo, fazer pela regra de sarros, e você vai ver que você vai encontrar o resultado 40. Só que 40, gente, é 5 vezes 2, que dá 10 vezes 4. Então, a gente não precisa mais perder tempo fazendo isso tudo. Identificou que é triangular? Multiplica os elementos da diagonal principal. Poderia fazer na 4x4 também, na 5x5 também, mesmo sem saber calcular esses determinantes ainda, se fosse triangular, tá? Consequência da sexta propriedade. O determinante de uma matriz diagonal também é o produto dos elementos da diagonal principal, já que toda matriz diagonal é também uma matriz triangular, tá? Então, lembra o que é matriz diagonal? É a matriz que só tem elementos não nulos na diagonal principal. Todos os outros elementos são nulos. Ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Então, o determinante dessa matriz é 2 vezes menos 1 vezes 5. Se fosse uma diagonal 5 por 5, qual é o determinante? Multiplicação de todos os elementos da diagonal principal. Gente, uma consequência disso é que o determinante da identidade também sempre vai ser 1. Porque o que é matriz identidade? É uma matriz diagonal onde todos os elementos da diagonal principal valem 1. Então, você sempre vai ter 1 vezes 1 vezes 1. Independente da ordem da sua identidade, isso sempre vai dar 1. Tá? Teorema de Binet, gente. Sendo A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem e AB, quando você multiplica A por B, a matriz produto, então, o que o Teorema de Binet diz? Que o determinante da matriz produto é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, vamos ver um exemplo, gente. Eu vou pegar um exemplo, peguei aqui uma matriz A e uma matriz B. Vou calcular o determinante de A, que dá 10. Vou calcular o determinante de B, tá? Que vai dar menos 6, que é 0 menos 3 vezes 2. Agora, eu vou calcular a matriz produto. Quem é a matriz produto? Você vai fazer essa matriz vezes essa, tá? Nessa ordem. Então, você pega a primeira linha aqui e multiplica por essa coluna aqui. Então, vai ficar 1 vezes 0, menos 2 vezes 2. Isso vai dar menos 4, é esse primeiro elemento aqui. Depois, essa linha com essa coluna vai dar esse elemento aqui que é 1. Depois, essa com essa vai dar esse elemento aqui que é 4. Depois, essa com essa vai dar esse elemento aqui que é 14. Gente, bem, calculando esse determinante, vai ficar menos 4 vezes 14, menos 4 vezes 1, isso vai dar menos 56 menos 4, que é menos 60. Ok? E aí, gente, o que esse teorema aqui está dizendo? Que eu poderia ter aplicado direto, eu calculei tudo só para provar que dá certo, tá? Ele está falando o seguinte, que o determinante da matriz produto, que aqui eu calculei deu menos 60, é o determinante de A vezes o determinante de B. E de fato é, né? Menos 6 vezes 10 dá menos 60. Então, gente, se um problema te der a matriz A e a matriz B e pedir o determinante da matriz produto, você não precisa perder tempo calculando a matriz produto para depois calcular o determinante dela. Você pode simplesmente calcular o determinante de A, o determinante de B e multiplicar. Tá? Fazer isso daqui é muito mais rápido do que fazer um produto para depois calcular o determinante. E se as ordens fossem maiores, seria pior ainda fazer o produto. Oitava propriedade, gente, teorema de Jacobi. Seja A uma matriz quadrada, se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna pelo mesmo número e somarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, obtemos uma nova matriz B, onde o determinante de B é igual ao determinante de A. Gente, essa propriedade é a pior propriedade para a gente conseguir enxergar. Primeiro, vamos entender ela, tá? Então, vamos ver um exemplo. O que está falando aqui?
Se eu pegar, ó, eu tenho a matriz A, já até calculei o determinante dela aqui. Agora eu vou obter uma matriz B da seguinte forma. Eu vou multiplicar a primeira coluna por menos 2, por exemplo, tá, gente? Poderia ser qualquer valor e qualquer linha ou coluna. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e vou somar os resultados na segunda linha. Olha o que a gente vai obter como matriz, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. A primeira linha continua igual, tá? A segunda linha, que vai ser alterada, que eu vou somar na segunda linha os elementos da linha A multiplicados por menos 2. Poderia ser multiplicado por 1, que eu ia só somar os elementos da linha A, tá? Mas eu posso multiplicar por qualquer valor que isso vai funcionar. Ou seja, olha só, faz isso aqui por vezes menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 4 menos 2 deu 2, então tá aqui. Faz o 5 vezes menos 2, dá menos 10. 9 menos 10 dá menos 1. Então tá aqui. Essa nova matriz, tá? Ela foi obtida multiplicando uma das linhas da matriz A por um valor, tá? E esse valor, e todos esses valores foram somados em uma outra fila paralela. Gente, vamos calcular o determinante da B agora. Calcular, tá? Eu não estou aplicando a propriedade, eu estou mostrando que ela dá certo. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 5 vezes 2. Então, fica menos 1 menos 10, que dá menos 11. Que dá menos 11. Tá vendo? Não foi alterado o valor desse determinante. Vamos ver mais um exemplo. Uma forma da gente indicar essa operação aqui é assim, ó. Escrevi a primeira matriz e estou indicando aqui o que eu fiz. Ó. Eu multipliquei a primeira linha, que eu chamei de L1, por menos 2, e essa setinha aqui está indicando que eu vou somar nesses valores aqui, tá? Então, isso aqui vai dar, a primeira linha continua igual, ela é multiplicada por menos 2, não para alterar ela, tá? Ela é multiplicada por menos 2 para ser somada em outra linha. Porque se eu multiplicasse a linha por menos 2, o determinante ficaria multiplicado por menos 2, tá? Então, esse cálculo aqui é só para a gente gerar os números aqui multiplicados por 2 para serem somados em outra linha, ok? Então, eu posso indicar assim, eu multipliquei L1 por menos 2 e somei nessa. E encontrei essa outra aqui. Esse pauzinho reto, lembrando, é de determinante, não é de matriz. Então, isso aqui está falando que esse determinante é igual a esse, que é igual a menos 11. Tá bem? Vamos ver mais um exemplo, porque essa propriedade é mais chatinha mesmo, ó. Então, tá aí, peguei essa matriz A, agora uma matriz 3 por 3. Eu vou obter a matriz B multiplicando a segunda coluna, agora eu vou fazer com a coluna, tá? Ao invés de fazer com a linha. Vou multiplicar a segunda coluna por 3 e vou somar os resultados na terceira coluna. Por que isso? Porque eu quero, tá? Poderia ser na primeira coluna, poderia ao invés de ser 3, ser 5, tanto faz. Então, olha só, gente. Se eu vou somar os resultados na terceira coluna, é só a terceira coluna que vai mudar, tá? Então, olha só, pode verificar, a primeira coluna está igual, a segunda coluna está igual. A terceira que vai ser alterada. O que eu vou fazer? Vou multiplicar a segunda coluna por 3 e vou somar os valores aqui. Então, menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 5, menos 1. Vou ter aqui esse resultado. 4 vezes 3, 12, menos 10, deu 2. E 3 vezes 3 vai dar 9, menos 4 deu 5. Então, está aqui a matriz B, onde eu só alterei a terceira coluna. E na terceira coluna, eu botei os valores que eu tinha na terceira coluna, operados com a multiplicação de uma outra coluna por um número real, tá? Gente, isso, se você fez a conta certinha, isso não altera o determinante. Tá? Então, vamos calcular. Vamos não, eu vou botar aqui só os valores e vocês vão calcular aí para vocês treinarem. Usando a regra de Sarro na primeira matriz, que é a matriz A, você vai encontrar esses valores aqui sendo somados, que vai dar 7. Quando você fizer a regra de Sarros na matriz B, você vai encontrar esses outros valores aqui, e isso também vai dar 7. Tá? Então, a conclusão, realmente, determinante de A igual ao determinante de B. Isso não foi alterado. Gente, isso daqui foi só um errinho de edição, tá? Não vou parar a aula por causa disso, não. Então, como é que eu poderia só indicar aqui o que eu fiz? Ó, então, eu estou falando aqui que o determinante dessa é igual ao determinante dessa, que é igual a 7. E estou indicando aqui o que foi feito. Ó. Eu peguei a segunda coluna, multipliquei por 3 e somei na terceira coluna. Gente, nona propriedade, determinante da matriz inversa. Lembra a matriz inversa? A nomenclatura dela é essa daqui, a notação, A elevado a menos 1. E ela só existe se o determinante da matriz não for zero, tá? Então, seja uma matriz quadrada e A a menos 1 a sua inversa.
Então, o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante de A. Gente, essa propriedade ela é uma consequência do teorema de Binet que a gente já viu, tá? Vejamos por quê. Se A é invertível, a gente sabe o quê? Que existe a inversa e A vezes a inversa da identidade, tá? Então, gente, olha só. Aqui eu tenho uma igualdade de matrizes. Se isso é igual a isso, determinante disso é igual ao determinante disso, tá? Então é o que eu escrevi aqui. Só que o determinante da identidade é 1, tá? E aqui é o determinante de um produto. Pelo teorema de Binet, eu já sei que o determinante desse produto é o produto dos determinantes. Então, no lugar de det dessa multiplicação, eu posso colocar det de A vezes det de A menos 1. Então, você vai ter que det de A vezes det de A menos 1 é igual a 1. E aí você passa esse valor para cá dividindo, tá? E isso, obviamente, gente, só existe quando o determinante de A não for zero, tá? Para existir a inversa e para cá também, por consequência, não ser divisão por zero, que divisão por zero não existe. Bem, gente, essa aula vai terminar por aqui. Façam os exercícios aqui na atividade 2. Escrevam as dúvidas nos comentários ou mandem por zap. Vamos falando durante a semana. E no nosso próximo encontro síncrono, a gente tira as dúvidas que não forem sanadas nesses canais. Tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.